Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Senhor, nós adoramos o teu nome. Pedimos, Deus, fala as nossas vidas através do teu Espírito, que possamos hoje, Senhor, ouvir a tua palavra. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O que nós somos? Ovelhas ou bodes? A palavra vai falar ao nosso coração. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quando Jesus olha para a sua igreja, ele sabe quem é bode e ele sabe quem é ovelha. E se você tiver o Espírito Santo, você também consegue perceber. Aí ele fala assim: então dirá o rei, no versículo 34, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele declara: quem são os benditos? Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É o que foi apresentado aqui hoje. Como é que você está? Uma igreja adormecida? Doente? Ou uma igreja que saqueia o inferno? Para você entender isso, o livro de Mateus, ele é de forma clara, porque um pouquinho antes tem a parábola dos 10 talentos. Interessante que quando Jesus te manda fazer a obra, ele te dá essa condição, ele te dá os talentos. E ele fala assim para aquele que não usa os talentos: tirai, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aí a palavra fala assim, Mateus 25, 14, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade,
e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que receberam 2 granjearam outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Humanamente, muito honesto, espiritualmente, um covarde. Aí o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, fala assim: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Mas ele fala: Senhor, eu escondi, eu cavei, guardei, eu não peguei para mim, eu te devolvi. O Senhor falou: mas eu quero vidas. Eu te dei talentos. O que você fez? Senhor, eu fui honesto, eu escondi. Aí o Senhor fala assim: tirai dele o talento, porque ele não usou aquilo que eu dei para ganhar vidas. E depois ele fala assim, o Senhor: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe, o mundo, ele tenta falar para nós que o inferno é história, que o inferno é aqui mesmo. É isso que o mundo tenta falar para nós. Mas a palavra de Deus diz que o inferno é real e que tem um lugar ainda pior que o inferno, que se chama lago de fogo, onde o próprio inferno será lançado com o diabo e os seus seguidores. Você pode falar assim: mas por que essa palavra dura num dia de domingo que é evangelista? Porque Jesus te ama. É por isso que ele está dando a palavra: porque Jesus te ama. Você pode ter pecado, você chegou hoje aqui em pecado, e Jesus está te dando a palavra, que ele está assim: filho, eu quero te perdoar, eu quero te dar vida eterna. Mas não deixa de ser uma palavra dura. Aleluia. A palavra diz assim, em Apocalipse capítulo
13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de homem, e o seu número é 666. Você pode não estar, às vezes, vendo o número da besta na sua mão direita ou na sua testa. Mas a palavra nos mostra que a partir do momento em que você entra pelo caminho dos bodes, você pede o número da besta na testa. Segundo Timóteo 3, de versículo 1 a 4, fala dos homens dos últimos dias. Nós não vamos ler, não. E se você calcular, fala de 18 características dos últimos dias. Homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus, obstinados. Se você pega as 18 características e divide por 3, que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai encontrar meia. Você é obstinado? O que é um homem obstinado? Obstinado é aquele sujeito que ele peca e ele não quer largar. Eu vou até abrir a palavra. 2 Timóteo 3. Vamos ver se você se encontra aqui. 2 Timóteo 3. As 18 características são egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, incapazes de servir, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você se encontra numa característica dessa? Se você se encontra, filho, você já tem o número da besta. A palavra diz, e depois que Jesus arrebatar a igreja, se com o Espírito Santo, querido, você precisa orar, buscar, você imagina sem o Espírito Santo? Nós estamos falando de algo real, nós estamos falando da nossa vida eterna. A palavra diz que Jesus é a cabeça da igreja, e toda a autoridade foi dada à igreja, toda. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas quando manifesta demônio aqui, eu vejo o crente correndo. Eu vejo o crente falando assim, não, isso aí não é para mim não. É para você sim. É para você, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades. A sua luta é contra o mundo espiritual. Você tem que sim enfrentar o adversário. O adversário não pode ganhar terreno no seu lugar. Você é que tem que marchar e saquear o inferno. Aí você vai dizer, mas isso não é ministério meu. Quem te fala o que não é?
Porque a palavra diz que Ele te põe em você o capacete da salvação. A palavra diz que Ele te põe a armadura de Deus, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé. E você está equipado para marchar. Você não vai por você, é Jesus quem te vai. No dia do juízo, a palavra diz assim, Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e línguas, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Você sabe quem é a Babilônia? Você conhece o seu manual de vida? Você conhece o manual de quem te criou? Você sabe quem é a Babilônia? Babilônia é todo aquele que adora qualquer coisa que não seja Deus. Está levando a multidão para o inferno. E você está fazendo o quê? O que você está fazendo para impedir? Você está aqui na igreja dormindo? Cantares diz assim, que o Senhor toca na porta, o Senhor chama, e a igreja fala assim: eu estava deitada, dormindo. Está lá em Cantares 5. Aí, tem hora que ela fala assim: eu me levantei, mas o meu amado se tinha ido. Sabe o que está dizendo? A igreja foi arrebatada. João 5, quer ver? Olha aí, João 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, ouvirão. Olha bem, sabe o que Deus está falando? Que Ele, Jesus, vai vir na sua glória, e Ele vai dizer: aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitem, os sepulcros serão abertos. É isso que está dizendo. Mas só aqueles que morreram em Cristo, porque quem não morreu com Cristo vai continuar lá. Aí, os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seus corpos transformados. E a igreja bendita do Senhor, a noiva do Senhor, a igreja que está do seu lado direito, não é bode, porque bode vai ficar junto com os mortos, mas as ovelhas terão seus corpos transformados, viu? Subirão, encontrarão com aqueles que ressuscitaram, e o Cordeiro vai estar esperando. Isso é real. O Senhor fala assim ainda no versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Vai vir uma hora que aqueles que não morrerem em Cristo também vão ouvir. Aí ele fala assim: e os que fizeram o bem
sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Todos nós vamos tratar com Jesus. Ou você trata com Ele hoje como seu Senhor e Salvador, ou você vai tratar com Ele como juiz. Com Ele, você vai ter que dobrar o joelho e confessar que Ele é o Senhor. Não tem presidente. Não tem deputado. Há um só Senhor. Jesus Cristo de Nazaré. Você entendeu a palavra? Se você entendeu a palavra, seu coração agora vai encher de alegria. Tem tudo aqui. Tudo. Você está falando mal do seu irmão? Você está falando mal do seu irmão? Você vai para o inferno. Tá? Você está desobedecendo o seu pai? Você vai para o inferno. Você está perseguindo alguém? Olha, um dia a palavra diz que o próprio Paulo, que era Saulo, encontrou com ele no meio do caminho. E a luz resplandeceu. Ele, Senhor, quem és tu? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Às vezes eu me pergunto assim, como que Jesus é bom? E graças a Deus que Ele é bom, senão eu não poderia estar aqui em cima. Eu sei disso. Porque você pode ter entrado do jeito que você entrou aqui hoje. Do jeito que você entrou. Ele tem uma palavra para você. Ele fala assim, Apocalipse 5. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O Rei, Pai, Deus Pai, assentado no trono. E se Ele está sentado no trono, tem governo. O governo é dele. E Ele com o livro da vida. Aí um anjo brada: quem é digno de abrir esse livro? Aí fala assim, no versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí o profeta João, aquele que escutava o bater do coração de Jesus, falava assim, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí ele chorando, de repente uma voz que vai falar para você agora, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos.
Sabe quem é Ele? O meu amado, o seu amado, o nosso amado. Aleluia. Olha, esses meninos da próxima vez, se vocês for fazer teatro, que vocês vão ter que me dar o script. Vai fazer sem eu ler, não. Vou me preparar, porque da primeira vez, quase morri aqui. Quando eu vi representando um demônio, pulou em cima de uma pessoa, e é isso que acontece. Se você tivesse o olhar espiritual, você ia ver muita gente com demônio no cangote. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, o que nós estamos fazendo? Tem igreja cheia de mas o que Deus quer é que haja poder do Espírito no meio da igreja. Quebra o protocolo, pode quebrar. Peça a Deus hoje, fala assim, eu quero ter a visão do profeta João. Porque a palavra diz, quando veio a voz que falou do leão, ele olhou. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre o ancião, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Aí, meu amigo, é teológico, eu não vou entrar por isso aí. Só vou dizer, 7 pontas fala do poder de Deus. E ele viu o cordeiro, porque Jesus só foi leão, porque foi cordeiro. Para você ser filho do rei, você tem que deixar de ser largatixa, você tem que deixar de ser raposa, você tem que deixar de ser burro, você tem que deixar de ser cavalo e se tornar ovelha. Só aí você vai ser filho do rei. Aí você fala assim, olha, mas eu não sou cavalo não. Se a gente perguntar à sua esposa, ela vai dizer, não, é cavalo sim. Dá coice. Se você é visitante, me perdoa. Não estou falando com você, eu estou falando com ovelha, porque sobre a ovelha eu tenho autoridade. E com você eu falo, deixa de ser cavalo, vira ovelha. Aleluia. Que é isso? Sabe o que o leão da tribo de Judá fez? Você sabe o que o leão fez aí? Ele falou assim, Pai, olha aqui as marcas da cruz. Está aqui, Pai. Olha o sangue que eu derramei. Me dá o livro. Aí ele fala assim, ninguém pode tocar nesse livro. Nem quem está em cima do céu, nem anjo, nem querubim, ninguém. Nem quem está na terra. Dilma, sai fora, você não pode tocar. Nem quem está embaixo da terra. Satanás, eu te piso na cabeça. O livro está na minha mão, diz o leão da tribo de Judá. E ele quer escrever o seu nome hoje nesse livro. Só ele pode fazer isso. Só ele pode. E Deus é homem de 2 palavras, meu filho. Vocês
entenderam a responsabilidade do que vocês fizeram aqui? Vocês entenderam? Eu vou orar por vocês aqui na frente com posição de... Sabe por quê? Satanás, nesse momento ele faz uma conferência lá no inferno. Reunião, reunião, capetada, reunião, demônio, reunião. Aí ele começa a reunião. É verdade. Faz conferência. Viu aquele grupo lá de Jardim Marilândia? Olha o diabo, o demônio. Eu vi, são muito chatos. Eles insistem. Aquele vestido de rei ainda sabe até cantar. Aí eles falam assim, vamos armar para eles. Vamos fazer uma armadilha para eles. Eles mexeram com a igreja sede. Vão fazer uma armadilha para eles. Aí a igreja que já tem o Espírito, não, nós vamos orar por ele. Satanás não pode encostar nele.